Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a histologia da parede vascular. Vamos colocar agora os nossos olhos de microscópio, né? E ver as estruturas micro, né? Vamos entender como que essa parede do vaso sanguíneo ela é formada, quais são os tecidos, quais são as células que compõem essa parede. E lembrando, entendendo a histologia de uma estrutura, a gente consegue compreender a sua função, porque uma determinada estrutura só exerce uma função graças à sua composição celular, tá? Aos tipos de célula que fazem parte daquela estruturazinha ali, né? Que compõe os seus tecidos. Aí a gente entende a sua função. Tá ok? Então vamos começar aqui. Vamos lá, olhares de microscópio, hein? Então olha só, gente. Essa primeira imagem aí, a gente já consegue ver, sem nem ler o que está escrito ali embaixo, a diferença entre essas três estruturas que estão aparecendo aí, né? Veia, artéria e capilar. A gente já observa nitidamente de cara que a parede é diferente. Então a gente vê que elas estão cortadas para a gente ver a parede. Então a gente já vê aqui de cara o seguinte, ó, que aqui a veia ela tem uma parede mais fina, a artéria tem uma parede mais grossa. Essa é uma diferença. O capilar tem a parede mais fina de todas, ó lá, né? Então a gente já vê que eles são diferentes. Só que a gente vê que também que eles são um pouquinho parecidos, né? A gente tem uma camadinha interna aqui, ó, que está ilustrada, uma intermediária e uma mais externa. Né? Olhando aqui, a gente observa três camadas diferentes. Na veia, na artéria também, a gente vai ter três, tá vendo? E aqui no capilar a gente só tem uma. Então é o seguinte, agora vamos ver o que está escrito ali, ó. As veias levam ao coração sangue vindo do corpo todo. Retorno venoso, né? A gente já falou disso. As suas paredes são mais finas que as das artérias. As artérias, elas levam sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são espessas e dilatáveis, né? A gente já vê aí, ó. E aí isso significa que vai ter uma quantidade maior de tecido, que vai permitir maior motricidade dessa parede. A gente vai ver como é que é. E os capilares, gente, levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células e ligam as artérias a veias, né? Faz aquela ligação entre os dois sistemas, arterial e sistema venoso. Beleza, então aqui uma visão mais ampla. Vamos ver agora, ó, aqui essa outra imagem que a gente consegue ver com maiores detalhes essa parede, né? Onde a gente tem aqui uma camada de tecido interno, que é o endotélio, uma estrutura chamada lâmina elástica, uma túnica média, que é formada por um outro tipo de célula que está em amarelo aqui, ó, e uma mais de fora aqui, revestindo o vaso externamente, que é a chamada adventícia. Bom, então vamos ver aqui, gente, como é que essa parede vascular ela é formada. Então é o seguinte, ó. Então aqui no desenho a gente vai ter essas três imagens, onde a gente tem dois desenhos, né? E no centro a gente tem uma imagem de um corte histológico de um tecido, aonde aparece bem a veia e a artéria, né? Essa estrutura ela foi cortada no seu sentido aí transversal, né? Então imaginando que aqui seja um vaso sanguíneo, ele foi cortado assim, ó, tá? No sentido transversal. Assim seria longitudinal, acompanhando o comprimento. Ele foi cortado assim. Aí a gente consegue ver, olha lá, aquela história que a gente viu na figura anterior. Parede arterial tá vendo bem espessa, se comparado com a parede venosa que é bem fininha. Em compensação, o espaço interno da veia é grandão, ó, que a gente chama de luz da veia, como está aqui, ou lumen, que é a parte interna, que é onde passa o sangue, né? Onde fica o sangue é nesse espaço aqui. E a artéria, ela tem um espaço interno menor. O lumen é menor, tá? Só que quando a gente olha os desenhos aqui, ó, a gente vê que basicamente eles vão ter veias e artérias têm as mesmas camadas, estão vendo? Uma que está ilustrada aqui mais azulzinha, né, essa do centro aqui que está mais para um vermelhinho e a última aqui que está mais num begezinho, ó. Aqui na veia a mesma coisa, ó lá, uma azulzinha, uma vermelhinha e uma mais begezinha. Então a gente vê nitidamente aqui destacado três camadas de tecidos diferentes, tanto em artérias quanto em veias. Só que a gente vê que tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes, né? Aqui tem uns rabisquinhos aqui, uns risquinhos azuis nas artérias que a gente não observa aqui nas veias.
Então vamos ver como é que é essa diferença. Então, no geral, elas vão ter a mesma estrutura, tá? A gente vai ter algumas diferenças no que envolve aí cada uma dessas camadas, né? Então, a gente vai ter algumas particularidades. Vamos ver aqui como é que é, então, ó. A camada mais interna, que é essa que está representada em azul aqui na imagem, é chamada túnica íntima. Olha só, a gente está na intimidade do vaso sanguíneo. Essa túnica íntima, ela se equivale ao endocárdio no coração que a gente viu, tá? É a camada de tecido que vai fazer contato com o sangue. Belezinha? Bom, essa túnica íntima, ela vai ser formada por dois tipos de tecido. Lembra o endocárdio que também tinha dois tipos de tecido? Epitelial e conjuntivo. O primeiro de revestimento é sempre epitelial, não tem jeito. Tecido de revestimento é o tecido epitelial. Reveste as nossas vísceras e nossos tecidos internos e reveste externamente também, a gente sabe disso. Porque células justapostas, né, lembram disso? Elas estão bem grudadinhas umas nas outras e isso serve como um escudo, né? A gente tem um tecido onde não tem espaços, então as células estão bem aderidas e isso faz com que a gente tenha uma proteção maior. Por isso que esse tecido, o papel dele é fazer revestimento. Então, o endotélio vai ser a nossa camada mais interna, é a camada de tecido que está em contato com o sangue, que vai revestir todo o sistema cardiovascular. Então, é um tecido epitelial pavimentoso simples. Aqueles nomes de histologia, parece nome de nobreza, gigante, né? Mas é que lembram a nomenclatura que a gente usa, né, para tecidos epiteliais? A gente cita o que é um tecido epitelial, primeira coisa. Depois a gente diz o formato da célula e depois o número de camadas. E se tem especialização, a gente ainda cita, né? A pele é tecido epitelial, pavimentoso, estratificado, queratinizado. É isso. Então, o endotélio é um epitélio que recebe o nome próprio, ó. Eles chamam endotélio. Então, quando a gente fala endotélio, a gente já sabe que é o epitélio que reveste o sistema cardiovascular. Epitélio de dentro, né? Endodentro, télio, epitélio. E é o tecido epitelial pavimentoso simples. Esse endotélio, que reveste lá o coração, que a gente viu, e que vai revestir todo o sistema cardiovascular, gente, ele não tem um papel só de revestimento, tá? Principalmente no sistema circulatório. Ele tem um papel também de sinalizador. As células endoteliais, que são essas células epiteliais pavimentosas, elas têm uma capacidade de sinalizar para diversos elementos da circulação sanguínea, como, por exemplo, plaquetas. Então, quando ocorre algum dano na parede vascular, o endotélio ele é capaz de sinalizar para as plaquetas que elas precisam se aproximar daquele ponto, fazer um grande agregado, um amontoado de plaqueta, para poder conter um possível sangramento, tá? A gente tem essas células sinalizando também para células de defesa, como os leucócitos, que estão circulando, e se num determinado tecido existe algum problema, a gente tem essas células sinalizando, ó, aqui, parem por aqui, chamando os guardinhas, que são as células de defesa, né? E aí essas células de defesa, os nossos soldadinhos, eles vão se aproximar daquele ponto onde a célula endotelial está com a bandeirinha lá, que na verdade é uma molécula sinalizadora, e aí a célula de defesa se aproxima, né, redondinha, e aí a gente tem lá o endotélio assim, ó, ela se aproxima, ela rola, né? E aí depois ela faz uma adesão que a gente chama de adesão firme, e aí ela consegue passar pela parede endotelial, né? Passar pela parede vascular no capilar, e ela passa para o tecido, ela sai do sangue e vai para o tecido. Então o endotélio é que faz isso, tá? Só para vocês não terem em mente que ele é só uma estrutura de revestimento. Ele tem um papel ativo na circulação. E ele também mantém, quando não tem nenhum problema, mantém plaqueta longe, mantém célula longe, para o sangue poder estar fluindo, tá ok? Bom, embaixo do endotélio, então a camada de revestimento que é o que está em azulzinho aqui, né? O endotélio, ó, o que está no azul mais escuro aqui, mais interno, endotélio. Aqui nessa parte seria o sangue, tá? Aqui mais para dentro, nesse azul um pouquinho mais claro, a gente vai ter um tecido conjuntivo, que a gente chama de camada subendotelial. Lembra? Igual no endocárdio que a gente viu, né? A gente tinha o epitélio e depois o conjuntivo. Lá eram duas camadas de conjuntivo, aqui a gente vai ter uma. E aí o que a gente vai ter de mais assim importante nessa camada? A gente vai ter a presença de macrófagos, que são células de defesa importantes, que vão estar aí para defender, são nossos guardinhas que ficam fixos no tecido,
né? Diferente daqueles que ficam fazendo ronda, que são os leucócitos, neutrófilos, monócitos, linfócitos, que ficam rodando dentro do nosso corpo, eosinófilos e tal. Os macrófagos são células teciduais que têm um papel de defesa também, só que elas são células que estão fixas num tecido, não ficam rodando. Elas vêm de uma que vai rodando, né? Enfim, papel do macrófago, defesa. E o fibroblasto, gente, é o papel de recuperação do tecido. Ele produz colágeno, o colágeno é importante para reparo tecidual, né? O colágeno eu sempre comento que é como se fosse um cimento, então quando surge um buraco em algum lugar, joga colágeno. Regenera com mitose, as células multiplicam e tudo, mas a gente tem o colágeno sendo produzido também para tampar aquele buraco o mais rápido possível, né? Buraco entre aspas, né, gente, para ficar mais bonitinho, aquele dano tecidual. Então ele tem um papel aí importante na questão do reparo. A outra estrutura que a gente vai ter na túnica íntima ainda é a chamada lâmina elástica interna, que aqui no desenho, ó, da artéria a gente consegue ver bem ela aqui, tá vendo? Ela aqui, gente, ela parece assim, com essas ondulações, mas na realidade ela fica mais esticadinha, como se fosse um elásticozinho, que vai estar nessa região. E que dá essa capacidade de extensão da parede arterial, tá? E retração, essa presença da lâmina elástica. Então ela que separa a túnica íntima da próxima túnica que a gente vai falar, tá? Bom, essa túnica íntima, ela também forma, gente, as válvulas arteriais e as válvulas das veias, aquelas veias que trazem o sangue subindo, que tem as válvulas dentro e vão permitindo que o sangue vai subindo de um espaço para o outro. É formada por túnica íntima e as válvulas lá, a aórtica e pulmonar, as semilunares, também são formadas pela íntima, tá? Então, essa túnica íntima, ela se projeta para dentro do espaço vascular. Tá ok? Uma outra coisa interessante também para se falar dessa túnica é que o endotélio vai ser a única camada de tecido que compõe a parede dos capilares. Então o capilar ele tem a parede tão fina, tão fina, tão fina que ele não tem nenhuma túnica íntima completa. Ele tem metade dela, só o endotélio. Ok? E a gente vai ver como é que é na aula de microcirculação, que vai ser logo no final do nosso módulo, tá? A gente vai falar da morfologia de capilar lá. Bom, a segunda túnica que a gente vai ter é a túnica média, que é essa que está aparecendo aqui vermelhinha, ó. Então a gente tem ela tanto na artéria quanto nas veias. Quando a gente olha as três túnicas aqui na artéria, qual que é a maior, gente? A média. A média é a mais desenvolvida na parede arterial, dentre as três túnicas, tá? Então, por que a túnica média é a mais desenvolvida nas artérias? Porque essa túnica média ela vai ser formada por tecido muscular liso. Então, uma túnica muscular. Ela se equivale ao miocárdio do coração. Tá ok? E aí, esse músculo ele vai ser interessante porque ele vai dar capacidade motora à parede arterial, à artéria, por isso que ela pulsa, ela distende e retrai, porque ela vai ter esse músculo bem desenvolvido, e isso vai ser muito importante para produzir pressão em cima do sangue, tá? Então, por isso que as artérias são os vasos de pressão, porque elas vão ter uma musculatura mais desenvolvida. A gente vê aqui também na histologia essa camada, tá vendo? Bem desenvolvida. A maior parte desse vermelhinho que está aqui na parede arterial é túnica média, tá? As veias têm a média? Tem, mas não é tão desenvolvida quanto nas artérias. Então, a motricidade venosa ela é menor, tá? Da parede venosa. E esse músculo liso, gente, é um músculo liso que a gente chama de circular. O que significa isso? Ó? As células, se vocês olharem aqui no desenho, ó, elas estão uma do ladinho da outra, tá vendo? Pensa que cada célula é como se fosse uma pessoinha aqui. Ó. Elas vão estar como se estivessem tudo de mãozinha dada, assim, fazendo um círculo. Em torno do quê? Do lúmen, em torno da luz arterial, tá? Da luz venosa. Ela acompanha a luz. Então aqui, se a gente pega aqui essa imagem da artéria, ó, imaginem que elas estão aqui tudo de mãozinha dada, formando um círculo, um outro círculo, vários círculos, um dentro do outro, tá ok? Isso é importante porque se a gente tem essas células dispostas dessa forma, porque o circular não é o formato da célula, vocês estão vendo aqui, ó, o formato da célula é o formato que a gente chama de fusiforme. A célula não é redondinha, ela é compridinha, assim, parece um olhinho, tá vendo? Como se parecem vários olhos aqui. Ela é assim, né? E aí, o que acontece? Essa pontinha mais estreita se conecta na segunda célula, na terceira e assim vai, formando esse círculozinho.
E aí, essa disposição circular, então o circular está associado com a organização dessas células nesse tecido. Isso vai possibilitar que quando elas contraem, quando essa célula contrai, ela vai encurtar, tá? Então ela é comprida assim, quando ela contrai, ela vai encurtar. E aí, se eu tenho todas as células encurtando e elas estão dando a volta, né, no lúmen vascular, o que vai acontecer, gente? Elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão reduzir esse lúmen, elas vão fechar, né? Elas vão diminuir o lúmen vascular, tá? A contração delas, tá ok? Vai produzir o que a gente chama de vasoconstrição. E quando elas relaxam, elas abrem. Então abre o círculo, abre a rodinha. Então pensa a rodinha de brincadeira de criança, assim, vai, né? As crianças dão a mão, ficam dando voltinha, só que elas não ficam dando voltinha. Mas você tem uma brincadeira assim que todo mundo se junta, se aproxima e depois todo mundo se afasta. Então na contração você tem essa aproximação. E aí o círculo se fecha. E aí na dilatação você tem um afastamento, o círculo se abre, tá? Então é assim que ele trabalha. E aqui é o seguinte, ó. Essa túnica, ela vai apresentar número de camadas diferentes de acordo com o calibre da artéria. Então é o seguinte. Então é a camada mais desenvolvida na parede arterial, como a gente falou. A gente vai ter o seguinte, ó. Nas arteríolas, que são as artérias pequenininhas, a gente vai ter de 1 a 2 camadas. Quer dizer, como se fossem de 1 a 2 círculos, um dentro do outro, formando essa túnica. Então essas artérias, elas apresentam uma motricidade? Apresentam. Só que essa motricidade ela não é tão desenvolvida assim, porque ela não vai ter tanto músculo assim. Então a pulsação da arteríola ela é bem menor, né? Isso vai também produzir um pouco de redução da própria pressão quando o sangue chega lá. Elas não vão ser capazes de manter a pressão elevada. Então por isso que a pressão vai diminuindo também, tá? As artérias médias ou musculares, né, que é daquele calibre intermediário, vão ter em torno de 40 camadas. Então são 40 camadas, 40 círculozinhos desse, um dentro do outro, formando essa túnica média, tá ok? E as artérias grandes e elásticas, que é por onde o sangue começa a circular, elas vão ter em torno de 70 camadas, gente. Esses números é para indivíduos adultos, tá? Nas crianças a gente tem uma quantidade reduzida em cada uma delas. E nas artérias grandes são 70 camadas e a gente vai ter, que é o que está ilustrando aqui nessa imagem, ó, entre uma camada e outra, estão vendo uma linhazinha azul que está passando aqui, ó? Isso aqui são lâminas elásticas, é tecido elástico, que é formado por uma proteína chamada elastina. É a mesma lâmina elástica, essa interna. Nas grandes, além dela ter interna, essa lâmina elástica interna na íntima, ela vai ter, na média, as camadas de músculo liso intercaladas por essas lâminas elásticas. Então vocês pensam o seguinte, são várias camadas de músculo liso e com tecido elástico. Então essa artéria tem uma capacidade de pulsação gigante perto das outras, tá? E elas que mantêm a pressão bacana, né? Quando o sangue sai do coração, lembram? Ele começa saindo com 80 e sobe para 120 a pressão. E essa pressão se mantém dentro dessas artérias grandonas, a aorta e suas ramificações diretas. E aí depois, à medida que esse sangue vai circulando, ele vai perdendo essa força, até porque a estrutura da parede arterial, ela também vai diminuindo em termos de musculatura. E aí esse músculo é que pressiona esse sangue lá dentro, que mantém essa pressão elevada. Então quando o sangue chega na média, essa pressão vai cair um pouco, porque a própria parede arterial da artéria média não consegue manter essa pressão elevada, já que ela não é tão desenvolvida assim, ó, é metade praticamente da grande, e as arteríolas caem mais ainda, tá? Um ponto importante, gente, que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, ó. As crianças, normalmente elas apresentam pressões menores justamente porque elas vão ter essas artérias menos desenvolvidas. E isso faz todo sentido porque o corpo da criança é menor, então ele não precisa ter uma pressão gigante. A gente tem que pensar que pressão é força de impulsão. Quanto maior o trajeto, mais forte esse sangue tem que ser impulsionado, para poder dar conta de percorrer tudo. Tá? Então o que acontece? À medida que o corpo da criança vai se desenvolvendo, a gente vai tendo um aumento desse número de camadas dessa túnica. E com isso a gente vai tendo um aumento da pressão também. Tá? Quando a gente for falar de pressão arterial, eu vou chamar a atenção de vocês de novo com relação a isso. Tá bom? No indivíduo idoso, a pressão tende a subir, é até um sinal praticamente que faz parte do envelhecimento, né? Uma alteração que está pertinente ao envelhecimento, porque ele vai perdendo essas lâminas elásticas. Então a parede arterial ela vai se tornando mais dura, mais rígida, perde elasticidade.
E aí a pressão tende a subir também, porque na hora que o sangue entra na artéria, o que ela faz? Ela dá uma dilatada para acomodar aquele volume de sangue e depois ela retrai. E no caso do idoso, essa capacidade de dilatação ela fica um pouquinho reduzida, e aí nisso essa acomodação não vai ser tão bem feita assim, aí a pressão tende a subir, tá? Principalmente a sistólica, né? E a diastólica também, já que ele vai ficar mais rígido. Tá ok, gente? Bom, aqui é uma imagem que a gente consegue ver bem essa média com as lâminas elásticas, né? Então aqui a túnica média, né? Então no caso aqui ó, tem lâmina elástica na média, significa que é uma artéria grande, artéria elástica, tá? É a única que vai ter essas lâminas elásticas na média. E a nossa última camada aqui dessa parede vascular é chamada túnica adventícia. Essa é a túnica que reveste externamente os vasos. Nessa túnica, gente, a gente vai ter dois componentes que eu vou destacar para vocês. Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que falar é a túnica mais desenvolvida nas veias, tá? Então, enquanto nas artérias a camada mais desenvolvida é a média, nas veias é a túnica adventícia. A gente vai ter o seguinte, ó. Essa túnica, então, mais externa, ela vai ser formada por um tecido conjuntivo fibroso. Significa o quê? Rico em colágeno. Colágeno tipo 1. Por que a gente tem que ter colágeno nessa parte de fora, gente? Porque o colágeno ele dá estrutura da sustentação da resistência à parede arterial, à parede venosa, à parede vascular, tá? Então, por isso que ele tem que estar ali em maior quantidade. Ele que vai dar estrutura e condição desses vasos sanguíneos conduzirem grandes volumes de sangue. Na veia, a gente sabe que são os vasos de capacitância, quer dizer, a gente já tem grandes volumes dentro desse espaço venoso. Então, por isso que a gente tem que ter esse paredão de colágeno bem reforçado, tá? Então, lá, das 3 camadas, a mais desenvolvida é a externa, porque as veias são os vasos de capacitância. Nas artérias, a mais desenvolvida é a média, porque a média são os vasos de pressão, tá ok? E a gente vai ter 2 componentes que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Mais importantes nessa camada. Além da gente ter o colágeno, a gente vai ter estruturas chamadas de vasa vasorum. Isso vai estar presente principalmente nos vasos médios e grandes, artérias e veias. O que é vasa vasorum? Significa vasos dos vasos, vem do latim. E na verdade é uma estrutura de microcirculação que vai nutrir a parede vascular. Então, nas paredes muito grandes, né, a gente precisa nutrir esse paredão todo. E, por exemplo, nas artérias, o oxigênio que passa no sangue arterial que está dentro delas não vai ser, ele não consegue permear toda essa parede. O endotélio até é nutrido pelo oxigênio que está no próprio sangue, mas o restante não. Nas grandes artérias, né, lá tem 40, 70 camadas de tecido muscular, então não é o suficiente, a gente precisa ter microvasos na parede, que são esses vasa vasorum, que vão fazer essa nutrição, tá? E nas veias, essas estruturas vão ser mais importantes ainda, porque as veias só conduzem sangue venoso, então o sangue que passa dentro das veias é pobre em oxigênio, então a parede venosa ia estar no sal, ia estar passando perrengue se não tivesse o vaso vasorum, tá? Então o vasa vasorum vai servir para nutrir essas paredes desses vasos maiores. E a outra estrutura que a gente tem são os nervos vasomotores, que são nervos simpáticos, tá? Que liberam noradrenalina e o nome dele já diz, ó, vasomotor. Ele mexe com essa motricidade vascular. Eles vão estar presentes tanto em artérias quanto em veias, tá ok? E aí ele libera a noradrenalina na túnica adventícia e essa nora ela vai em direção à túnica média, onde essas células vão ter receptores para nora e vão responder contraindo ou relaxando dependendo do receptor. A maioria dos receptores produzem contração, quer dizer, vasoconstrição, tá? A gente vai falar mais disso quando falar da pressão arterial, podem deixar. Tá ok, gente? Bom, aqui imagem histológica para a gente reforçar isso aí, ó. Então a gente tem a íntima aqui bem em cima, a média, a adventícia, tá vendo? Os pequenos vasos, que é vasa vasorum. Aqui também, tá? A gente tem a presença aqui, né, vendo direitinho a artéria, o paredão da artéria aqui no meio é sangue, são hemácias. Aqui a veia, a diferença da espessura de parede, né? Os capilares bem pequenininhos, mal dá para ver. Aqui outra imagem legal, ó, que a gente vê nitidamente a diferença da espessura, ó, tem até um tracinho para vocês verem aqui a espessura da parede arterial para a parede venosa. Compensação, o lumen da veia é maior, o que possibilita que ela seja o vaso de capacitância, e das artérias esse lumen é menor. Ela é o vaso de pressão porque ela tem a parede mais espessa.
Bom, gente, aqui uma tabelinha que é bem bacana também, que a gente consegue destacar ainda mais essa diferença na composição tecidual, né? Então a gente vê, ó, o endotélio, né, em diversos vasos sanguíneos aqui, ó. A gente vê que o endotélio está presente em todos, né? A gente vê aqui que a espessura, ó, da parede da artéria é o dobro da veia, tá vendo? Então é legal porque dá pra gente fazer essa comparação. O tecido fibroso está presente em quase todo mundo, também principalmente nos vasos maiores, né? E no sistema venoso, nas grandes artérias, artérias médias e grandes, e no sistema venoso. A gente tem um músculo liso mais desenvolvido nas artérias, aquilo que a gente falou, tem na arteríola. Vênula quase não tem e veia tem pouco também, vai ter um pouco menos. Por isso que tem uma motricidade menor e menor capacidade de produzir pressão no sangue. E o tecido elástico a gente vai ter nos vasos maiores, né? Mas principalmente nas artérias, ó, grandes. Tá ok, gente? Né? O capilar só endotélio, aquilo que eu falei para vocês. Então era isso que a gente tinha para ver de histologia. Ficou uma aula até maior do que eu até imaginava, acabo falando demais. Ai, que eu não gosto de deixar faltando nada para vocês em termos de conteúdo, né? Para vocês saberem. E isso aqui é o essencial, na verdade, né? E a gente para por aqui na histologia e aí no nosso próximo vídeo a gente vai fazer o quê? O mais interessante, o mais legal, que é aplicar esse conhecimento, tá? Então a gente se vê.